5 milhões de portugueses são também cúmplices desta pouca vergonha e desta corrupção que aqui temos. Eu espero que da próxima vez toda a gente vá votar para mostrar a este partido da socialista que o seu reinado acabou, o tempo da corrupção desabrida e do compadrio a Sócrates / Costa já terminou. Meus caros, vivam, boa noite. Esta é a minha segunda e última intervenção de hoje, porque fiquei completamente indignado com a notícia da Sandra Felgueiras e da TVI. Como se esperava, as coisas vão-se sabendo, o tempo vai passando, mas muito mais rápido do que eu imaginava, já se sabe praticamente tudo, ou pelo menos grande parte, da argumentação do Ministério Público. Também não sei como é que se sabe isto, são as tais fugas de informação, são as tais fugas do segredo de justiça, as tais violações, que ninguém sabe muito bem como é que aparecem, mas a verdade é que aparecem. E nós temos aqui aquilo que Sandra Felgueiras nos trouxe hoje no telejornal da noite da TVI e ouçam bem aquilo que já se sabe sobre a manigância do Partido Socialista, que é uma autêntica rede, um autêntico polvo, mas não tem 8 braços, tem 800 braços e tem sido isto que nos tem governado ao longo dos últimos anos, pelo menos dos últimos 8 anos. Se achavam que Sócrates era um tipo pouco recomendável, vejam agora que tipo de pessoa é Costa. E já são conhecidas as suspeitas que levaram à admissão do Primeiro-Ministro. A TVI teve acesso aos indícios que levaram à detenção do melhor amigo e do chefe de gabinete de António Costa. O Ministério Público acredita que Diogo Lacerda Machado foi contratado pela empresa Start Campus para influenciar e acelerar decisões em São Bento. Diogo Lacerda Machado recebia 6.500 euros por mês. 6.500 euros por mês, até a minha gata fica admirada, é muito dinheiro, dá para muita ração do Félix e do Whiskas e dessas coisas todas. 6.600 ou 6.500 euros por mês para influenciar o amigo de quem é padrinho de casamento. Portanto, o melhor amigo do mundo. Aliás, quando se fala lá nesse Lacerda Machado, disse sempre a seguir que é o melhor amigo de Costa. Olha que grande amigo que ele era, que estava a receber pelo menos 6.500 ou 600 euros para influenciar o amigo. Mas calma, isto é apenas peanuts, isto é apenas a ponta do iceberg, como é óbvio. Lacerda Machado, o melhor amigo do Primeiro-Ministro, é o elo de ligação entre os 5 detidos. O despacho de indiciação do Ministério Público, ao qual tivemos acesso, é claro. A amizade de 40 anos permitiu que Lacerda Machado conseguisse influenciar o governo na tomada de decisões sobre o projeto Start Campus. Estabeleceu contactos regulares com o Primeiro-Ministro, Vítor Scária, João Galamba, Pedro Cisa Vieira e Eduardo Cordeiro para que tomassem decisões, mesmo que ilícitas, favoráveis aos interesses da Start Campus e o mais rapidamente possível. Temos que parar aqui, porque há coisas que realmente não podem passar em claro. Então o amigo de Costa estava a influenciar o Costa, não sei como é que ele o influenciaria, não faço a mínima ideia como é que ele o influenciaria. Até me engasgo. Estava, portanto, a tentar influenciá-lo no sentido que tomassem decisões, o governo e Costa, mesmo que ilícitas, vejam o que está aqui escrito, mesmo que ilícitas, favoráveis aos interesses da Start Campus, ou seja, desfavoráveis ao Estado português. Isto dá cadeia, isto só pode dar cadeia, mas isto continua a ser a ponta do iceberg, isto continua a ser peanuts. Vamos continuar. Envidou esforços para influenciar a decisão daqueles, o que, em alguns casos, efetivamente logrou. A investigação diz que recebeu mais de 6.500 euros por mês da empresa que o contratou como advogado, mas não eram essas as funções reais. A alegada influência do Primeiro-Ministro para facilitar um negócio avaliado em 3,5 mil milhões de euros.
3,5 mil milhões de euros. Foi mais ainda do que nós demos para a TAP. Demos 3,2 mil milhões de euros, ou seja, 3.200 milhões de euros. E neste caso ainda era mais, 3.500 milhões de euros. Ninguém imaginou que isto é. Não se faz ideia, eu acho que não há ninguém que consiga imaginar que valor é este. E agora, como diria o saudoso Jorge Coelho, 10%, vejam lá quanto é que dá uma percentagem disto e, inacreditavelmente, se for 10%, são 350 milhões em luvas. 350 milhões a dividir por meia dúzia de amigos dá muito euro-milhões a muita gente. Foi extraída para um processo autónomo. À TV e à CNN Portugal, o Ministério Público não clarificou se esse inquérito ao primeiro-ministro a cargo do Supremo Tribunal de Justiça foi ou não aberto. Mas, de acordo com o jornal Observador, António Costa já está a ser investigado. E mais, António Costa já está a ser investigado há 3 anos e há 3 anos que ele tem consciência disso, porque hoje o Correio da Manhã trouxe essa notícia. Ele sabe que está a ser investigado há 3 anos. E agora eu pergunto, o que é que isto possa ter a ver com o facto de ele ter seguro o Galamba, mesmo contra os pedidos do seu grande amigo e compincha político Marcelo? É que neste momento o nosso Presidente da República deve estar a pensar, epá, este tipo enganou-me bem, eu pensava que ela era meu amigo, eu segurei-lhe o governo por várias vezes, só lhe pedi que pusesse esse tipo na rua e ele não me fez. Essa vontade fez-me satisfeita, mas agora estou a perceber porquê. Porque estamos a falar não de amizades, não de compadres e não de padrinhos. Estamos a falar de 3.500 milhõezinhos. É disso que estamos a falar. Este processo tem 3 vértices: lítio, hidrogénio e o data center de Sines, todos eles negócios e todos eles com um elo de ligação, João Galamba. O Ministro das Infraestruturas foi constituído arguido por suspeitas de intermediação de decisões políticas para favorecer as empresas envolvidas nestes dossiês. Percebem agora porque é que Costa não o podia ter descartado? Ele era o elo de ligação entre estas 3 grandes negociatas que no total valeriam os tais 3.500 milhões de euros. Costa não podia deixar cair um homem que estava a tratar destas 3 mega negociatas. Ou acham que podia? Não podia. No caso da Start Campus, que investiu 3,5 mil milhões de euros num data center em Sines, o Ministério Público diz que Galamba chegou mesmo a apresentar documentos escritos por estes empresários. Reparem, Galamba apresentou em Conselho de Ministros documentos escritos por estes empresários. Eram estes empresários quem fazia as leis, quem acertava tudo e dizia: vocês, governo, vão fazer assim, 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 tomem lá os documentos, é só fazer copy-paste e está tudo bem. Inacreditável. Sócrates, ao pé disto, é um menino. Em Conselho de Ministros. Os administradores da Start Campus conseguiram, segundo o Ministério Público, alcançar uma relação de grande proximidade com João Galamba, não só enquanto secretário de Estado, mas também depois como ministro. Uma relação de grande proximidade. Percebem o que é que isto quer dizer, não percebem? Portugal é o país das maravilhas para a corrupção. Afonso Salema e Rui Oliveira Neves contactavam com muita regularidade com o governante. Encontros no Ministério, em reuniões formais, mas também em almoços e jantares e ainda em conversas no WhatsApp. Almoços e jantares e conversas no WhatsApp e negócios de 3,5 mil milhões de euros a passarem à frente do nariz de Marcelo e à frente dos narizes de 10 milhões de portugueses que até há pouco confiavam nestes desgraçados. Os 2 administradores da Start Campus são também suspeitos de mandar escrever despachos do governo que depois, segundo o Ministério Público, João Galamba apresentava em Conselho de Ministros. Ele já trazia a papinha feita, como vos disse há pouco. Eram os empresários que lhes davam os contratos para ele levar ao primeiro-ministro. Se calhar ele ainda era capaz de dizer ao Costa que aquilo era da sua autoria. Agora vejam bem o trabalho que eu já tive. Olha este trabalho todo que eu tive ao Costa.
E afinal eram os clientes, eram os parceiros da corrupção que lhe passavam esses documentos todos. E esta, hein? Preparação por advogados ou juristas contratados pela Start Campus do texto dos diplomas ou atos a aprovar e visaram, em alguns casos com sucesso, que os atos em apreço fossem publicados de forma mais célere. Uma teia de influências, segundo a investigação, para concretizar um negócio de mais de 3 mil milhões de euros no megacentro de dados, em Sines. Bem, mas estes valores, sabem que os jornalistas também são um bocadinho avessos aos números. Há pouco falava-se em 3.500 milhões, agora estamos a falar em 3 milhões, mas apenas no data center. Isto ainda não mete o hidrogénio, isto ainda não mete o lítio, portanto isto vai ser bem para cima dos 3.500 milhões. No final veremos, mas eu penso que dentro de alguns dias nós saberemos mais ou menos a magnitude desta corrupção, que há de ser uma coisa que deixa o Freeport parecer uma pombinha. O ex-ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, foi também alvo de buscas e, segundo o jornal Observador, é suspeito de corrupção passiva. No caso do hidrogénio, Matos Fernandes terá recebido contrapartidas para favorecer o consórcio H2 Sines, liderado pela Galp, EDP e Martifer. Além disso, o ex-governante é ainda suspeito de ter prejudicado o combate à seca no país para ajudar o PS nas últimas legislativas. Meus caros, quando nós pensamos que já vimos tudo, vem um Xuxa e mostra-nos que não. Que afinal só vimos, lá está, a tal ponta do iceberg. Como é que um tipo destes faz um crime, produz um crime de lesa pátria, atrasando, digamos, o combate, neste caso às secas, deixando que a água escorra à vontade quando as barragens já estavam no fundo, só para que o Partido da Socialista tivesse bons resultados nas eleições. É inacreditável, não é? Pois é. O ex-ministro do Ambiente violou os seus deveres públicos para favorecer o partido. Enquanto durou a campanha eleitoral, a água de 6 barragens, do Alto do Lindoso a Castelo de Bode, continuou a ser usada para produzir energia elétrica e regar os campos. Matos Fernandes só agiu 2 dias a seguir às eleições e não antes, como era sua obrigação, para não prejudicar o resultado do PS. Preto no branco. Ficaram com alguma dúvida? Vocês? Eu não tenho nenhuma. Isto é inacreditável, de tão simples, de tão básico, de tão descarado e de tão corrupto. Viva o Partido Socialista! O Ministério Público considera que o ministro atrasou a decisão em conluio com os administradores da REN, Rodrigo Costa e João Conceição, e da Agência Portuguesa do Ambiente, Pimenta Machado. Tudo corruptos, tudo bandidagem, uma associação criminosa para prejudicar, para empobrecer este país, como eu sempre disse, só que eu não sabia destes pormenores, nem eu, e penso que nem ninguém, praticamente ninguém, só talvez os investigadores, não é? Nós sabemos que eles corrompem tudo, nós sabemos que eles roubam tudo, nós sabemos que eles degradam e empobrecem este país, porque não há milagres. Não pode ser, digamos, azar do destino que nós, Portugal, seja ultrapassado por todos os países da Europa, a começar pelos mais fraquinhos, pelos mais pobrezinhos. Até esses já nos ultrapassaram. Tinha que haver alguma explicação. E nós todos dizemos, pois é tudo a roubar, é tudo a mamar, é a terceira mão do Costa, é a quarta mão do Medina, mas afinal há muito mais do que isso, meus caros. Há muito mais do que essas 4 mãos. Há, pelos vistos, para já, 5 vezes 4, 20 mãos. São 5, não é? Que estão detidos, pelo menos há mais 20 mãos, para além dessas 4. Vamos continuar. Matos Fernandes é suspeito de ter favorecido os interesses privados na exploração de lítio na mina de Montalegre e no negócio milionário do hidrogénio verde em Sines. Negócio esse que parou. Também ninguém sabe o que é que lhe aconteceu. A verdade é que talvez por causa desta investigação a Galamba e o Galambão e os outros galambões todos pararam com aquilo. Portanto, eles já sabiam, a prova está aí, eles tinham tanta pressa, eles levavam os documentos escritos, levavam os contratos feitos, só faltava assinar para
para o Conselho de Ministros e depois parou tudo. Porquê é que parou? Porque eles souberam que estavam a ser investigados e quiseram, enfim, parar um pouco para não dar tanto nas vistas e para poderem, enfim, talvez controlar um pouco a investigação, como sempre fizeram. Como Costa fez no caso do Casa Pia, já se esqueceram? Quando ele tentou conversar com o juiz para salvar o amigo, que eu não posso dizer o nome se não corta o meu vídeo, mas toda a gente conhece e agora é comentadeiro na RTP3, paga com os nossos impostos. Mas vamos falar ainda da RTP, se não for neste vídeo é no próximo, porque Sandra Felgueiras, antes que me esqueça, já digo aqui, publicou um post a confirmar que foi censurada, que esta reportagem que devia ir para o ar antes das eleições foi cortada, foi mandada a guardar e deixou-se passar a data das eleições e depois a seguir é que veio essa reportagem para o ar, mais uma vez, para beneficiar o PS. O PS, desculpem, mas eu tenho que dizer, é o partido da corrupção. Não vejo outro partido como este. Não quer dizer que sejam todos corruptos, mas o que quero dizer é que grande parte dos eleitos, daqueles que chegam ao topo e aos lugares de decisão, como se vê já desde Sócrates, grande parte é realmente corrupta. Na visão do Ministério Público, colheu vários benefícios do que semeou como ministro. Depois de sair do governo, começou a colaborar com uma empresa que integra o consórcio de Sines e com a Abreu Advogados, sociedade que assessora várias empresas de resíduos e a própria associação do setor, cuja legislação o ex-ministro alterou. Mais uma vez, temos um caso igual a outros, que não vale a pena falar, que até já faleceram, que trabalharam primeiro para o Estado, alteraram as leis para facilitar a vida dessas mega empresas que entram com milhões e conseguem subornar toda a gente e depois no fim de prestarem o seu serviço no governo, vão trabalhar para essas empresas a ganhar ainda muito mais. Matos Fernandes garante à TVI e à CNN Portugal desconhecer as suspeitas que lhe são imputadas. Claro. Claro. E os 5 arguidos que estão detidos foram hoje presentes a juiz de instrução criminal e identificados, mas só vão ser ouvidos amanhã. E a única coisa que lhes vai acontecer é isto, meus caros, é esta vergonha de passarem 2 noites na cadeia, quem diz 2 diz 3, detidos para depois poderem falar, depois ficam com uma pulseira eletrónica, ficam proibidos de contactar uns com os outros, é sempre assim, meus caros, só quem caiu agora neste planeta vindo lá do outro lado qualquer, de outro planeta, de outra galáxia, é que não sabe que isto é assim. Isto depois acaba por não dar nada, entendem? Isto não dá nada, mas de qualquer maneira é a única forma que alguns investigadores têm de se vingar desta corrupção generalizada que é a classe política portuguesa, e nomeadamente a classe do Partido Socialista. A falta de classe do Partido Socialista. Ora, estes 5 detidos passaram a tarde no Tribunal de Instrução Criminal, em Lisboa, mas ainda não começaram a prestar declarações. Os advogados de defesa só conheceram as 130 páginas da indiciação ao final da tarde e só poderão consultar o processo na quinta-feira de manhã, pelo que os arguidos só irão começar a ser ouvidos ao final da manhã ou mesmo ao início da tarde. É a única coisa que lhes vai acontecer, é como eu dizia, é esta vergonha de passarem ali 2 noites ou 3 no Chilindró e depois vêm cá para fora, vão para o conforto das suas casas, com recheio de milhões, conseguidos não com o suor do seu rosto, mas sim com o suor do nosso rosto. Os detidos são Diogo Lacerda Machado, o melhor amigo de António Costa e consultor da empresa Start Campus, Vítor Scária, chefe de gabinete de António Costa até ontem, Nuno Mascarenhas, presidente da Câmara de Sines, e Afonso Salema e Rui de Oliveira Neves, administradores da Start Campus. Segundo os advogados de defesa, pelo menos 2 dos arguidos deverão querer prestar declarações. Olhem, vou deixar passar só mais uns segundos para mostrar esta mulher a quem muito devemos. Amanhã farei um vídeo mostrando e analisando, comentando um post que me chegou agora mesmo, em que ela explica a perseguição de que foi vítima na altura na RTP, porque era o 6 às 9, era da RTP, aquela televisão que é paga pelos nossos impostos 2 vezes, uma vez todos os meses, e outra vez no final do ano, quando recebe mais 60 milhões do Estado, agora é um pouco menos, mas já chegou a gastar 360 milhões, aquele canal de televisão censuratório, ou censor,
dos jornalistas que diziam a verdade e que investigavam os maiores crimes de lesa pátria em Portugal. Esse canal custou-nos a nós durante muitas décadas 1 milhão por dia. Era 360 milhões o prejuízo que aquilo dava. Aquilo precisava de 1 milhão por dia para se manter. Vejam bem que pouca vergonha que nós andamos a sustentar e depois ainda por cima a censurarem uma mulher como esta que sozinha conseguiu, enfim, acabar com a carreira política de pelo menos estes corruptos. E estamos a falar de muita gente muito bem colocada, estamos a falar de negócios de milhares de milhões. Eu não sei como é que ela conseguiu, como é que ela teve força, como é que ela conseguiu enfrentar tudo isto, porque eu sei que a maior parte dos jornalecos não fariam isto. Ela não é uma jornaleca, ela é uma jornalista, assim como Ana Leal, assim como outras são jornalistas de investigação e fazem o trabalho que muitas vezes as autoridades deviam fazer, mas que estão também proibidas de ir além de um certo ponto. Quando se fala em determinados nomes sonantes da nossa praça, há sempre um telefonema: ó senhor fulano, pá, tu não avanças mais do que isso, ficas aqui, isto agora a partir de agora já não é contigo, já vão outras pessoas tomar conta do assunto, que é para que o assunto morra, para que o assunto prescreva, para que as grandes e gradas figuras do Estado nunca sejam incomodadas mais do que aquele limite mínimo, pois também é para isso que elas distribuem milhões todos os anos para esta gente toda, incluindo provavelmente autoridades, porque é o que se passa em todo o mundo, não há de ser diferente no país que é muito mais corrupto do que a média europeia e não sei até se não será mais corrupto que a média mundial. O meu agradecimento à Sandra Felgueiras, ela provou aqui que quando tenta e quando consegue alguma coisa vai por aí fora e vai até ao fim e não tem medo de ninguém. Imagino quantas chamadas ela deverá ter atendido, quantas ameaças, quantas, sei lá, quantas recomendações para bem da sua carreira e do seu futuro ela terá recebido para abandonar certas e determinadas investigações, como por exemplo esta. Mas o que é facto é que chegou até ao fim. Muito obrigado à Sandra Felgueiras, à Ana Leal e a outras investigadoras que realmente merecem todo o meu respeito. Valeu mais esta mulher do que os 5 milhões de portugueses que no dia das eleições ficam em casa a ver a bola ou vão para a praia em vez de irem votar. 5 milhões de portugueses são também cúmplices desta pouca vergonha e desta corrupção que aqui temos. Eu espero que da próxima vez toda a gente vá votar para mostrar a este partido da socialista que o seu reinado acabou, o tempo da corrupção desabrida e do compadrio à Sócrates / Costa já terminou. Vão-se embora que já cá estão há tempo demais. Isto já fede de socialismo.